Sem mais delongas, queria chamar o professor Fernando. O professor Fernando, ele é da Igreja Presbiteriana de Igarapé, professor do IEC, para a glória de Deus, diácono da Igreja Presbiteriana de Igarapé e superintendente da Escola Bíblica Dominical. É um prazer ter o Senhor conosco. Vamos orar por ele, irmãos? Senhor, obrigada, meu Pai. O Senhor sabe o quanto nós nos sentimos privilegiados, meu Pai, com a presença do professor Fernando. Sabemos, Pai, da dependência dele no Senhor. Sabemos que a família dele, Pai, está entregue, Pai, nas mãos do Senhor. Ele, a sua casa, Pai, a sua esposa Lília, os seus filhos servem ao Senhor. Então eu te peço, Pai, que tão somente continua tomando, Pai, o professor Fernando nas tuas mãos e cumpra todo o propósito, Pai, que o Senhor já tem para nós nessa noite, para a tua glória. Toma ele nas tuas mãos e usa, meu Deus, com instrumentalidade na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. É sempre um grande privilégio estar aqui. Tenho um carinho muito especial por esta igreja. Sou muito bem acolhido toda vez que venho aqui. Fiquem aí com um abraço da Igreja Presbiteriana lá de Igarapé. Somos todos irmãos em Cristo, apesar das placas, apesar das denominações, mas caminhamos todos juntos aí para o lar celestial. O irmão aqui no louvor, ele finalizou a sua fala dizendo que hoje é o último dia da conferência, o último louvor e a última ministração. Isso é verdade, mas talvez para você seja o primeiro dia de uma caminhada com Deus, né? Talvez seja o primeiro dia de um retorno para com o Senhor. Talvez tudo que você tem ouvido aqui durante esses dias, você viu palestras aqui falando de onde você veio, quem você é, né? Quem nós somos. Onde estamos, ouvimos isso aqui hoje, estamos em Cristo e vamos trabalhar aqui para onde vamos. Talvez hoje seja o primeiro dia desse retorno de um relacionamento mais próximo com o Senhor. Aproveite esse momento. Você não está aqui por acaso, você não veio aqui porque fez uma inscrição, ou porque teve um desejo ali de participar de uma conferência como essa, mas Deus te promoveu esse momento, dedicou esse momento para que você pudesse estar aqui cultuando ao Senhor e aprendendo dEle, para a honra e glória do nome dEle. Abra sua Bíblia aí no Evangelho, segundo escreveu João. Nós vamos ler alguns versículos aqui no capítulo 14. Nós vamos falar hoje sobre o nosso destino, para onde vamos. Muitos têm tentado responder essa pergunta. As perguntas que foram feitas aqui durante essa conferência, elas atribulam o ser humano desde que o ser humano é ser humano, né? Desde a queda, ele é atribulado com essas dúvidas e muitos tentam responder essas perguntas e buscam responder essas perguntas incansavelmente. Muitos têm medo dessas perguntas, inclusive, né? Alguns não gostam nem de tocar nesse assunto, principalmente para onde vamos. Porque isso gera ali um pavor, gera uma ansiedade, um medo, porque não conhecemos o outro lado. Então o ser humano natural não conhece o outro lado, então gera essa ansiedade e essa preocupação. Mas vamos ver aqui João, capítulo 14. Vocês conhecem muito bem esse texto, nós vamos fazer algumas reflexões aqui sobre as perguntas aqui que esses discípulos de Jesus fazem a Jesus, as dificuldades que eles têm de entender o que estava acontecendo, e talvez sejam as mesmas dificuldades que nós temos hoje, as mesmas perguntas que nós fazemos hoje, e a mesma ansiedade que nós temos diante do Senhor. E olha como é que João começa escrevendo aqui o capítulo 14, a partir do versículo 1. Não permitais que o vosso coração se preocupe. Credes em Deus, crede também em mim. Jesus está dizendo essas palavras, né? Não se turbe o vosso coração, talvez na sua tradução esteja assim. No versículo 2 ele diz, olha, na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu teria dito a vós. Portanto, vou preparar-vos lugar. E quando eu me for, e vos tiver preparado um lugar, virei de novo e vos levarei para mim, a fim de que onde eu estiver, estejais vós também. Vós sabeis onde eu vou, e conheceis o caminho. Indagou-lhe Tomé e seus equívocos, suas perguntas, suas desconfianças. Senhor, não sabemos para onde vais.
como podemos conhecer o caminho? Segurou-lhes Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós, de fato, tivesseis me conhecido, teríeis conhecido também o meu Pai. E desde agora vós o conheceis e o vistes. E aí vem o outro discípulo, solicitou-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. E isso é suficiente para nós, isso nos basta. Então Jesus ministrou-lhes: há tanto tempo estou convosco, e tu não me tens conhecido, Filipe. Tanto tempo estou convosco, e tu não tens me conhecido, Filipe. Aquele que vê a mim, vê o Pai. Como podeis dizer, mostra-nos o Pai? A gente olha para esse texto, e essa última fala de Jesus nessa conversa ali com os seus discípulos, e a gente fica tentando imaginar como Jesus estava olhando para aqueles homens ali que acompanharam Jesus durante 3 anos naquela caminhada, estavam ali com ele o tempo todo, vendo as coisas que Jesus fazia, ouvindo as coisas que Jesus dizia, entendendo ali de certa forma o que estava acontecendo, o reino de Deus sendo apresentado ali por Cristo, e de repente 2 dos seus discípulos fazem essas perguntas: Jesus, nós não conhecemos para onde vai, como podemos saber o caminho? E Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai. E eu vejo Jesus aqui quase que impaciente. Se fôssemos nós ali, talvez nessa conversa, falaríamos para aqueles 2: olha, você está de sacanagem comigo, não é? Você não tem acompanhado, não tem visto o que tem acontecido, não tem ouvido as minhas palavras, não tem visto os milagres, os sinais que são feitos, tudo que de mim vocês têm percebido. Então Jesus aponta para eles: olha, há tanto tempo, Filipe, eu estou convosco, há tanto tempo estou com vocês, e você me pede uma coisa dessa? Quem vê a mim, vê o Pai. Isso era para ser suficiente, né? E aí nós vamos ver hoje algumas coisas, vamos voltar nesse texto aqui e refletir algumas coisas sobre esse texto, mas eu quero começar aqui com uma ilustração. É para cima, para baixo? Deixa eu ver. Para baixo. Da estrada de ferro. Quando você olha para essa estrada aí, o que vem à sua mente? Percebe algumas características que são peculiares aí a uma estrada de ferro, ou uma linha férrea, como você prefira dizer? Alguém se arrisca a trazer aqui alguma qualidade, alguma característica dessa obra feita pelo ser humano? Alguém? Tem? Alguém falou? Tem trilhos? O que mais? Tem trilhos? Ok. Hã? Falta o principal. O que falta? O trem. Como bons mineiros, falta o trem. O que mais? Alguém falou aqui atrás também. Oi? Forte e resistente. Olha, então ela tem trilhos, falta o trem, ela é forte e resistente. Olhando para uma linha férrea como essa aqui, para dar a impressão que ela sempre esteve ali, que ela sempre vai estar. Alguém aqui teve experiência de andar sobre linha de ferro? A pé, né? Fazendo caminhadas ali para chegar a algum lugar, que tem uma pertinho de nós aqui, muita gente já foi do Barreiro, não sei aonde, pela linha de ferro, não é verdade? Ela sempre esteve ali, e parece que ela nunca vai sair de lá, não é verdade? E a gente fica desejando que venham outras linhas, né? Que o metrô venha para o Barreiro, aquela história toda, não é assim? Falta o trem, né? Como o irmão colocou ali. E ela tem essas características, eu trouxe algumas delas aqui. Ela é robusta, ela é segura, sim ou não? Ela parece ser segura. Os trilhos de aço, né? Muito resistente, muito forte, muito robusta, dá a impressão de segurança. Me passa a sensação de que quando eu estou num trem, alguém aqui já fez viagem de trem? Levanta a mão aí quem já fez viagem de trem. Bastante gente, né? Qual que é a experiência de viajar de trem? É veloz? De forma alguma, né? É lento, né? Balança. Mas passa uma sensação de segurança mais do que quando eu estou de carro? Passa, não passa? Eu tenho a impressão que o trem não vai sair dali nunca, né? Ele está bem preso,
muito bem alicerçado com as suas rodas nessa linha férrea. As madeiras ali, elas passam centenas de anos ali naquele lugar, depois a gente tira e ainda faz escada com ela, não é assim? Os dormentes, né? Então ela é muito robusta, dá essa impressão de segurança, tem trilhos muito bem definidos, o trem só anda por ali, né? Não desvia, é ou não é verdade? Não tem outro caminho, a não ser quando coloca-se uma linha férrea ao lado, mas tem que mudar ali, né, com uma chave, fazer o trem passar por ela, mas normalmente ela está muito bem estruturada e guia a máquina, guia o trem por aqueles trilhos, né? Ela congestiona? Não, né? Graças a Deus, né? Quem viaja de trem tem uma coisa que você tem certeza, não vai congestionar, né? E o que mais? Ela proporciona então a certeza de chegada, né? Eu entro num trem, entro ali numa máquina, eu tenho certeza que ele vai me ligar o ponto A até o ponto B, e eu vou chegar balançando, vou chegar mais devagar, mas vou chegar lá, dada a robustez da linha férrea. Fernando, o que isso tem a ver para onde vamos? Isso tem a ver com a palestra que nós estamos aqui querendo ouvir, com esse tema que foi proposto sobre o nosso futuro. Para onde vamos? Ele passa por caminhos, né? Eu preciso ter um caminho para algum lugar para chegar. Eu faço a minha jornada, eu vou de um ponto A, eu quero chegar no ponto B, eu tenho um caminho a prosseguir. Eu passo por algum lugar, eu viajo, né, por um determinado lugar, seja de carro, de trem, a pé, de bicicleta, de avião, mas eu tenho uma jornada a seguir. E hoje nós vamos falar muito mais aqui, talvez de caminho. Que caminho eu estou tomando, qual tem sido a minha jornada para chegar lá, do que propriamente dito o lugar onde nós estaremos. Nós vamos falar disso também, mas vamos focar muito aqui no nosso caminho. E aí eu quero trazer aqui o exemplo de Cristo. Abra sua Bíblia aí, no capítulo 13, volta só uma página aí da sua Bíblia. Capítulo 13 aqui, Jesus, ele vai lavar os pés dos discípulos. Ele está aqui pouco antes da festa da Páscoa, e finalizada a ceia, ele vai ali cobrir, então, pegar a toalha, pegar a água e vai lavar os pés dos discípulos. Mas o versículo 3 do capítulo 13 chama muita atenção nossa, porque ele diz o seguinte: olha, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus. Olha a convicção aqui que João está nos apresentando sobre a vida de Cristo. O pastor Lucas falou aqui em termos Cristo como exemplo. Sempre Cristo é o nosso exemplo, o nosso referencial. E aqui nós estamos diante de um episódio onde Jesus vai fazer com os seus discípulos algo que os escravos faziam, algo que os domésticos faziam, algo que alguém poderia olhar para ele e falar: isso não é digno, isso não é o Senhor mestre que tem que fazer. Inclusive Pedro ficou resistente, foi ou não foi? Em receber ali do Senhor aquele ato, em receber do Senhor ali o lavar dos pés, a ponto de Jesus falar com ele: olha, se você não deixar que isso aconteça, você não tem parte comigo. Ele: não, então me lava inteiro, né? Mas o que Cristo estava por fazer aqui não o diminuía em nada, porque ele estava muito convicto de quem ele era, igual aquela linha férrea, robusto, preciso, sabia para onde ia, de onde tinha vindo. Você estudou aqui, de onde você veio. Jesus, tendo convicção de que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas, e que ele havia saído de Deus e voltaria para o Pai. Olha que interessante isso. Quantas vezes nós não fazemos as coisas que devemos fazer por falta de convicção? Aquilo que Cristo iria fazer não diminuía ele em nada, muito pelo contrário, tornou referência, né, no cuidado, no se humilhar, no olhar para o outro. E às vezes nós, por desconhecermos de onde viemos, não conhecemos a nossa história, e não temos a convicção para onde vamos, essas coisas têm nos travado, e têm nos impedido de seguir a nossa caminhada cristã, de seguir a nossa jornada cristã, de fazer aquilo que devemos fazer, porque temos ficado travado por causa da nossa desconfiança. Jesus sabia que era Deus, dupla natureza, ele era homem e Deus ao mesmo tempo. Ele sabia que veio do Pai,
Ele sabia que estava voltando para o Pai. Não sei se você veio aqui quinta-feira, veio ontem, estava aqui mais cedo, mas foi isso discutido aqui muito, te mostrado de onde você veio, qual a sua origem, quem você é, qual é a sua identidade e onde você está. E aí, de repente, você tem se frustrado e estado assim como bom mineiro, né? Conhece essas expressões aqui? Nós, bom mineiros, aqui todo mundo é mineiro, tem alguém fora de Minas aqui? Se tem alguém fora de Minas, aprenda essas palavras, tá? Isso aqui faz parte do nosso dialeto, a gente precisa conversar assim, né? Bom mineiro. Mas talvez você esteja assim, dongovinho, cotô, procovô, perdido, tem participado dos cultos, tem participado das atividades da igreja, e você aprendeu de onde veio, aprendeu quem é, aprendeu onde está, mas para onde vai? E aí talvez você esteja aqui, ou na sua comunidade, na sua igreja, na sua localidade, sem saber para onde vai, com essas dúvidas na cabeça. Eu ouço muita gente, muito cristão, ou pelo menos que acha que é cristão, com esse tipo de dúvida. Olha, será que eu vou para o céu? Será que eu sou salvo? Será que eu pertenço à igreja do Senhor? Será que eu faço parte da comunidade dos eleitos de Deus? Como saber? Essa pergunta surgiu aqui hoje na parte da tarde. Como saber se eu sou de Cristo? Como saber se eu sou do Senhor? Como saber se eu sou cidadão do céu? E muitos estão vivendo uma vida inteira na igreja, participando das coisas que acontecem na igreja, dos meios de graça, estão ali, mas não sabe para onde vai. E aí completa essa frase aqui. Para quem não sabe para onde vai? Qualquer? Vamos lá, para quem não sabe para onde vai? Qualquer caminho serve. Se eu não tenho convicção, olha Cristo, sabendo Jesus, que veio do Pai, e que voltaria para o Pai, assuma a posição de um doméstico, de um empregado, e vai lavar os pés dos discípulos. Mas para quem não sabe para onde vai, para quem não tem esse tipo de convicção, para quem não tem firmeza, para quem não tem aquela robustez da estrada de ferro, inabalável, o seu aço, seus dormentes de madeira de lei, qualquer caminho serve. E aí, passar, qualquer igreja serve? Falei aqui que somos lá da igreja presbiteriana de Igarapé e que somos irmãos em Cristo, apesar das placas. E tem um irmão lá na minha igreja que ele fala um negócio interessante. Muitos podem pensar que placa não quer dizer nada. Mas um sistema doutrinário, a placa, aquilo que chama a atenção, aquilo que identifica alguém ou identifica uma comunidade, quer dizer muito. Quando você fala, olha, estou vivendo a vida cristã, estou servindo a Deus, servindo os meus irmãos, servindo a igreja, numa igreja bíblica, isso quer dizer muito. Mas para quem não sabe para onde vai, qualquer igreja serve, qualquer doutrina serve, qualquer palavra serve. E aí, quando ele não sabe para onde vai, ele aconselha o outro, olha, busque uma igreja mais próxima da sua casa. O importante é congregar. Já ouviram gente falar assim? Você não pode ficar fora da igreja, não pode mesmo. Mas você também não pode ir para qualquer igreja. Qual seria o certo? Busque a igreja que está mais próxima da sua Bíblia. É para lá que você deve ir. Para quem sabe para onde está indo, para quem sabe de onde veio, para quem sabe quem é, onde está, ele precisa buscar uma comunidade, uma igreja mais próxima, aquela que estiver mais próxima da sua Bíblia. Ainda que você tenha que caminhar 2 quilômetros, 4 quilômetros, 5 quilômetros, 10 quilômetros para chegar lá. Para quem não sabe para onde vai,
Qualquer evangelho serve. Para quem não sabe para onde vai, não entende o que Cristo fez na cruz. Para quem não sabe para onde vai, quando você fala para ele, olha, Cristo foi assassinado. E ao mesmo tempo Cristo entregou a sua vida porque ninguém poderia matá-lo. Cristo foi colocado ali pelo próprio Deus. Tem gente que assusta com isso. Te chama de herege. Se você falar, olha, Jesus foi morto pelo Pai, e que o Evangelho é a história de um pai que mata o próprio filho para não ter que matar eu e você, não é? Porque pela sua justiça e o nosso estado de pecado, ele teria que nos matar. De outra forma não seria Deus justo. Mas ele mata o representante do ser humano na cruz para sobre ele derramar toda a sua ira. E se você fala isso para algumas comunidades, para algumas pessoas que não sabem para onde estão indo, isso parece loucura, heresia, porque ele está vivendo numa igreja que não está próxima da Bíblia dele. Então, se você sabe para onde vai, não é qualquer evangelho que serve. Não é qualquer mensagem que serve. Não é qualquer pregação que serve. Vocês têm visto, acompanhado aí nas igrejas reformadas, uma chegada grande de pessoas vindo de outras comunidades machucadas. Isso foi falado aqui na parte da tarde. Mas muitos vindo também em busca da palavra de Deus, porque estão sedentos da palavra de Deus, não estão ouvindo a palavra, não estão ouvindo o evangelho. E de repente, até por causa da pandemia, foram para a internet, começaram a ouvir mensagens ali, e perceberam o quanto a sua comunidade, o quanto o evangelho que ela vivia estava longe da Bíblia dela. E aí ela começa a descobrir agora a verdade de Deus revelada nas Escrituras, e começa a perceber que estava no caminho errado, estava seguindo a jornada errada, estava nos trilhos errados, e não o que a Escritura nos apresenta. Qualquer testemunho serve para aquele que não sabe para onde vai. E é interessante isso porque o Evangelho é pregado, a palavra é anunciada, mas aí a gente entra numa questão aqui muito prática da vida cristã. Não adianta também estar numa igreja reformada, numa igreja que prega a palavra, numa igreja muito bíblica, que faz toda a ministração ali focada no Senhor, que tem um culto cristocêntrico. Como estava ali do banco pensando, gente, olha que bênção essa conferência. É Cristo o tempo inteiro aparecendo, é Cristo sendo exaltado, é Cristo no centro da mensagem, no centro da palestra, no centro dos slides, é Cristo o tempo todo, e é isso, é assim. Mas para quem não sabe, não tem convicção como Cristo tinha aquela convicção que veio do Pai, voltava para o Pai, qualquer vida serve, qualquer testemunho serve, ficar em casa serve. Não olhar para o irmão e ver no irmão ali que de repente está escandalizado com algo que eu estou fazendo e que eu preciso mudar. Certa vez uma irmã veio pedir conselho e ela descarregou em cima de mim um problema com uma pessoa que ela tinha. E foi falando dos problemas do outro. E eu ouvindo aquilo, ali cuidadosamente, no final da nossa conversa, mais ela falando e eu ouvindo, eu falei para ela assim, olha irmã, você já pensou que você precisa mudar nesse relacionamento? Quais são os seus defeitos? Quais são as suas falhas? E onde você está errando? Porque para quem não sabe para onde vai, ele é egoísta, a vida dele serve, a forma como ele trata as coisas está certo, porque ele não tem nenhum compromisso, ele não sabe que ele vai para Deus, ele não sabe que ele vai prestar contas para Deus, ele não olha para as Escrituras e percebe ali vida prática no Evangelho, e não percebe que tem que mudar. Então qualquer testemunho serve, ficar em casa serve, não ir para a igreja serve, passar por cima do outro serve, eu que estou com a razão. Sou crente, mas não sou palhaço. Já ouviu gente falar assim? Né? Não sou capacho. E Paulo fala lá, olha, por aquele que Cristo morreu, se eu tiver que parar aqui de comer carne, eu vou parar de comer carne.
por causa da consciência do outro. Então, para quem sabe para onde vai, não é qualquer vida que serve. Voltando lá para a fala de Jesus: e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Olha que interessante, ele fala isso para os seus discípulos, ainda que Tomé, cheio dos seus equívocos ali, as suas dúvidas, ele fala que não sabe para onde vai, então como conhecer o caminho? Eles estavam com Cristo, eles estavam com o Senhor, e o Senhor tem falado isso nessa noite para você. Você sabe para onde ele foi? Você sabe de onde ele veio? Você já analisou as Escrituras, buscou na Palavra de Deus, buscou nas Sagradas Escrituras ter vida eterna? Né? Que foi isso que ele falou com aqueles homens ali, né? Com a religião da sua época, com aqueles que estavam ali o criticando, o perseguindo. Ele fala para eles: olha, vocês buscam nas Escrituras vida eterna. Vocês analisam as Escrituras porque vocês acreditam que nela tem vida eterna. E são elas mesmas que de mim testificam. E ele confronta aqui aqueles discípulos: vocês sabem o caminho para onde eu vou. Eles estavam diante dele. Eles estavam diante do caminho. E Tomé estava ali: mas qual que é a porta? Qual que é a estrada? Que cidade é essa? Para onde o senhor vai? Eu não sei nem para onde o senhor vai, como é que eu vou saber o caminho? E o caminho estava ali falando com eles. O caminho estava ali falando, apresentando para eles o Pai. E eles não conseguiam ver em Cristo o próprio Pai. Que é a pergunta que Filipe faz. Então, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos basta. Eu quero ver o Senhor. Sabe quantos estão aí hoje ainda, né? Eu quero ver anjos. Eu quero que o milagre aconteça. Eu quero que Deus desça aqui, no Vale do Jatobá, em cima do altar, e fala com esse povo. E a palavra está aqui, o tempo inteiro sendo ministrada, sendo pregada, sendo anunciada. O caminho estava diante deles, e Jesus falando: vocês conhecem o caminho. É quase que ele falando assim: olha, vocês conhecem o caminho. E aí, o que diz lá, João, capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho. E algumas traduções vêm assim: e a vida, né? E a verdade. O termo principal dessa frase é o caminho. E você pode até juntar as outras palavras como complementares a essa fala de Jesus, que ele é o caminho. Ele é o caminho de vida. Ele é o caminho verdadeiro. Ele é o único caminho que produz vida. Ele é o único caminho verdadeiro. Não há outro caminho. Por isso que ele fala, né? Eu sou o caminho, não há outro caminho. Tá? Então, ainda que apareça ali no texto, sou o caminho e a verdade e a vida, mas verdade e vida complementam a expressão caminho. Se você puder, se junta. Eu sou o caminho verdadeiro, Jesus é o caminho verdadeiro, é o caminho que conduz à vida. Eu trouxe um poema aqui, que está lá no livro do Cássio, onde ele faz uma explanação sobre o discurso e a despedida e oração final de Jesus. Não sei se está pequeno. Não está aparecendo para vocês? Não sei se foi eu que fiz alguma coisa aqui e... Eu vou ler. Achei bem interessante essa fala. Ele fez um poema como se fosse Jesus falando em primeira pessoa. E quebra algumas coisas que a gente às vezes acredita e muitos pensam a respeito de Cristo e ser Ele o caminho. E Carson traz assim esse poema: olha, eu sou o caminho para Deus. Eu não vim para iluminar um caminho, abrir uma trilha, para que você possa simplesmente seguir meus passos, perseguir minha sombra como um prêmio que se conquista facilmente. Minha vida revela a vida de Deus, a soma de tudo que Ele é e faz.
Olha que interessante essa primeira parte. Ele não vem para iluminar um caminho. Ele não vem para abrir uma trilha e que você vai entrar por uma trilha e prosseguir por ela. Uma trilha que foi aberta por Jesus. Ou um caminho que foi aberto por Jesus. Mas Ele mesmo, Ele é o próprio caminho. É por Ele que nós vamos. Não foi o caminho que Ele abriu, mas o caminho que Ele é em sua essência e que nos conduz ao Pai. Ele diz, olha, minha vida revela a vida de Deus, a soma de tudo que Ele é e faz. Olha a resposta que Ele deu para Filipe. Filipe, há tanto tempo estou convosco, e você ainda me pede para mostrar o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Jesus é a expressão de Deus. É o ápice de toda a revelação de Deus, é o próprio Cristo. E muitos ainda o têm como aquele que abre o caminho, e que mostra como seguir, e que aponta para você um caminho que segue, ou que direciona, ou que liga você a Deus. E o que ele está dizendo nesse texto aqui de João é que Ele é o próprio caminho. E aí o poema continua, como podem vocês, os filhos da noite, encarar-me e entender meu caminho como simples estrada? Como pode você, filho da noite? Você e eu, pecadores, corrompidos pelo pecado, olhar para Jesus, encará-lo como simples estrada. Meu caminho passa pelo Getsêmani, a cruz, e forte rejeição, a cortinada em agonia. Meu caminho para Deus abarca a maior perda. O seu caminho para Deus não é o meu caminho, mas eu mesmo. Entende isso? Nosso caminho para Deus não é o mesmo que Jesus fez. Ele sim fez toda essa pavimentação. Ele mesmo sendo a estrada rejeitada, humilhado, sofrendo toda a rejeição por causa dos nossos pecados. Então Ele mesmo vai ali então, sendo o nosso caminho. Nós não olhamos para Jesus como alguém somente que devemos seguir os seus passos, fazer o que Ele fez, mas o estar nele, como disse o nosso irmão pastor Lucas aqui na parte da tarde. É como Paulo disse, eu carrego em mim as marcas de Cristo, em seu próprio corpo ali, carregando de fato toda a rejeição por causa do Evangelho, percebe isso? Por causa daquilo que ele vivia, da comunicação do Evangelho, do apresentar o Senhor, apresentar Jesus Cristo. Ele vem então carregar em seu corpo as marcas de Jesus, o sofrimento, a rejeição que Cristo sofreu. E nós só queremos olhar às vezes para o caminho como estrada, e não queremos estar nele como de fato o caminho que nos conduz ao Pai. O caminho verdadeiro e o caminho de vida. Qualquer outro caminho é um atoleiro ou uma fraude. Eu estou só. Eu sou o caminho para Deus. Qualquer outro que não seja o Cristo é fraude. Qualquer outro evangelho que não seja esse, de que você precisa caminhar por Cristo, você precisa estar em Cristo, que é esse o único caminho que vai te conduzir ao Pai. Qualquer outro é fraude, só vai servir para te atolar e te tirar do caminho. Quem conhece esse livro aí, Peregrino? Quem não conhece, aconselho muito a ler, vale a dica. Esse livro é sensacional, ele fala sobre a vida cristã e traz uma série de ilustrações do autor, John Bunyan.
ele preso por diversas vezes por pregar o evangelho, ele escreve esse livro com uma criatividade tão grande, vai mostrando a vida de uma pessoa muito similar à vida nossa, a nossa vida enquanto cristão, nessa caminhada que nós temos aqui. E a personagem principal aqui é o cristão, esse personagem ele chama cristão no livro, e ele sai da cidade da destruição, e após começar a ler um livro, sente que nas suas costas tem um fardo pesado, e ele começa a carregar esse fardo pesado, e não consegue tirar esse fardo pesado das suas costas. De repente ele encontra com um homem chamado evangelista, que fala para ele: olha, vá nesse caminho aqui, você vai encontrar a porta estreita, nessa porta estreita você vai conseguir tirar esse fardo que está nas suas costas. E ele começa essa jornada. Algumas pessoas tentam desanimá-lo, começam a persuadi-lo a não seguir por esse caminho, a ficar na cidade da destruição. E após passar aqui um dos primeiros desafios da sua vida, ele passa por um pântano chamado pântano do desânimo. E ao sair desse pântano, ele encontra um homem chamado Sábio Segundo o Mundo. E aí, Sábio Segundo o Mundo, muito educado, muito persuasivo, começa a conversar com o cristão. Pergunta para ele para onde ele vai, se ele tem família, se ele tem filhos. Ele fala: olha, eu tenho até família, filhos, mas eu não tenho nem mais prazer neles por causa desse fardo pesado que eu carrego nas costas. E ele começa a conversar com esse cristão e falar para ele: olha, mas quem te disse que é esse o caminho? Não, eu conversei com um homem chamado evangelista e ele me apontou esse caminho. Falou que é para eu encontrar a porta estreita, e é lá que eu vou tirar esse fardo das costas. Ele fala: não, tem um outro caminho aqui com menos desafio, com menos dificuldades, com menos problemas. Sabia que você tinha ouvido um homem assim. Todas as pessoas que ouvem esse tal de evangelista começam a ler esse livro que você está lendo, fica com esse fardo pesado mesmo nas costas, mas eu vou te apontar outro caminho. E aí o Sábio Segundo o Mundo aponta para ele um outro caminho. E ele cede a essa tentação e vai por um caminho mais fácil. Ele segue essa jornada por um caminho mais fácil. Chega de repente diante de um barranco, e ele começa a olhar para o morro muito alto assim, com medo daquele morro cair na cabeça dele. Ele fica ali apavorado, e de repente chega ali o evangelista, cruza com ele de novo, pergunta: o que você está fazendo aqui? Você está no caminho errado. Não, eu tive medo do caminho que eu estava seguindo, passei lá pelo pântano do desânimo, e cheguei, um homem chamado Sábio Segundo o Mundo me indicou esse caminho, mas agora eu estou apavorado. Eu falei: não é por aqui. E aí conversa com ele, conduz de volta ele ao caminho que ele devia seguir. Ele sabia para onde estava indo. Ele havia sido orientado que era a porta estreita, mas foi persuadido pelo Sábio Segundo o Mundo. Com as suas sutilezas, com as suas palavras persuasivas, vão tentar fazer isso com você. O irmão perguntou aqui hoje na parte da tarde: os nossos filhos na escola, e a cultura, e a internet, o celular, e os vídeos, e as músicas, estão ali o tempo inteiro, os sábios segundo o mundo, tentando persuadir aqueles que estão no caminho para a porta estreita. E muitos são os que cedem a essa tentação. Que não seja você, como cristão aqui do livro Peregrino, e cedeu a tentação lá do sábio segundo o mundo, cedeu a sua persuasão e foi por um caminho que não era o caminho do Senhor. E aí qualquer caminho que não seja o Cristo é atoleiro, é atraso de vida, vai te levar para a perdição. Mas então, como saber se estou no caminho? Gente, não está aparecendo, eu fico toda hora aqui, né, falando, mas não está aparecendo para vocês. Alguém pode perguntar: tá, mas e aí, como é que eu sei se eu estou ou não no caminho? Se eu não estou como o cristão ali do livro Peregrino, sendo persuadido por palavras que me tiram do caminho, me levam para a vida que não é a vida do Senhor, que não me levam no caminho de Cristo. E aí você de repente está aí, né? E agora? Como é que eu sei se eu estou ou não no caminho
que conduz à vida. Olha só que interessante. Os verdadeiros seguidores de Jesus, eles dizem a verdade. Por quê? Olha o que diz João também no capítulo 14, versículo 15 e no 14, versículo 24. Se me amas, se me amais, guardais os meus mandamentos. É tão simples, né? É a placa aqui, o Evangelho, puro e simples. Aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos. Como é que eu sei que eu amo Jesus? Como é que eu sei que eu estou nesse caminho? Como é que eu sei que eu estou nele, como vimos aqui na parte da tarde? Aquele que me ama, esse guarda os meus mandamentos. Isso é um ótimo teste para você fazer. Uma autoanálise. Será que de fato eu amo Jesus? Então comece a observar a sua vida, seu comportamento, seu relacionamento com seus pais, com sua esposa, com seu marido, no seu trabalho, na sociedade. Nós falamos o tempo inteiro que a Bíblia é manual de vida, não é assim? Ela é o manual, e eu preciso olhar para ela para viver, não é assim que eu falo? Vejo tanta gente falando assim, olha, primeiro Deus na minha vida, depois, não sei, aí, né, segundo, terceiro, vem outros pontos. E aí você pergunta, me explica um pouquinho mais sobre o que é primeiro Deus na sua vida. Faz essa pergunta quando alguém falar isso para você, primeiro Deus na minha vida. Aí você fala, me explica então, como é que é esse negócio de primeiro Deus? Da tela azul, só trava. Porque não consegue racionalizar, poxa, o que é mesmo o primeiro Deus na vida? Jesus está dizendo, aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. A tua palavra escondi no meu coração, não é assim que diz a Escritura? Para não pecar contra ti. Conhecimento implica em comportamento, né? A tua palavra guardei no meu coração para não pecar contra ti. Como é que eu sei que eu estou ou que eu não estou no caminho certo? Aquele que me ama, se me amais, guardais os meus mandamentos. O contrário também é verdade. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Jesus é direto, percebe? Simples assim. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aquele que não me ama, não guarda as minhas palavras. E alguém pode pensar, puxa, a jornada para o céu então é complicada, né? Não é fácil. Ela passa por caminhos difíceis, né? Alguém pode ter te apresentado essa estrada aí, ó. Vem para a igreja, pastor Maxwell, seus problemas acabaram. Aqui na Igreja Batista em Cristo, ninguém adoece. Não tem buraco na pista. Seu carro tem sistemas autônomos de condução. Você vem aí para cá, entra num Tesla e vai direto para o céu. Sensacional, né? Não tem dificuldade nenhuma, não terei problemas. Só que não é verdade. A vida cristã é mais ou menos isso aqui. Essa estrada é uma estrada que liga a China ao Paquistão, cerca de 1.200, 1.300 quilômetros de extensão. Já foi considerado algumas vezes a 8ª maravilha do mundo. Não sei de onde, né? A maravilha construtiva, né? Mas imagina você viajando numa estrada como essa. Isso é a vida cristã, gente. Essa é a nossa vida com Cristo. O pastor citou aqui, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Nós vamos subir e descer em curvas, que em alguns momentos eu tenho que olhar para o abismo, perceber que eu estou muito perto do abismo ali. Preciso ter essa consciência. Aqui eu tenho que andar mais devagar, aqui eu posso acelerar um pouco mais. A curva ali, opa, não é assim? Observar a sinalização, porque é muito simples, é muito fácil cair no abismo. E as placas que sinalizam essa nossa trajetória, está aqui, 66 livros. Mostrando onde eu acelero, onde eu fico mais atento com a curva fechada, onde eu estou à beira do abismo, onde eu preciso ter um pouco mais de cuidado. Olha ela por cima. É ou não é assim a nossa vida cristã? Quem é crente aí? É isso.
Nunca foi nos prometido uma vida boa. Nunca foi nos prometido que o caminho seria fácil para chegar lá. Nunca foi nos prometido a prosperidade tamanha que eu não teria falta de nada. Inclusive o salmista fala: o Senhor é meu pastor, não é? E por Ele ser o meu pastor, eu não tenho falta de nada. Porque Ele cuida de mim na escassez, nas dificuldades, na doença, nos problemas. E eu posso, de fato, tudo, até andar numa estrada dessa, naquele que me fortalece, porque eu estou nele, né? Nós somos estimulados por Cristo. Ele diz lá: tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. Olha só, nós não vamos ter paz no mundo, nós não vamos ter paz na jornada para o céu, para a glória, para a mansão celestial, mas nós vamos ter paz em Cristo. Nós alcançamos essa paz com o Senhor uma vez que fomos libertos, fomos salvos, fomos transformados, regenerados. Alcançamos paz com Deus pelos méritos de Cristo na cruz. Nele nós temos paz, mas no mundo nós vamos ter as aflições. O mundo é difícil, ele vai nos odiar, mas Jesus venceu esse sistema mundano e Ele nos estimula a continuar. E Ele nos dá um conforto aqui que Ele mesmo vai rogar ao Pai e nos enviar o Consolador para que para que Ele fique conosco onde nós estivermos. Essa promessa do Senhor, nessa jornada, nessa caminhada para o céu, nós temos convicção de que Cristo está conosco, de que o Espírito nos ajuda nas nossas fraquezas até para orar, não é assim? Nem orar nós sabemos, como Paulo disse aos Romanos. E Ele nos ajuda nas nossas fraquezas. E Ele fala ao Pai. E Ele intercede por nós. E Ele está conosco. E Ele nos ajuda. Olha, o abismo está ali, freia. Diminui a velocidade. Volta para as Escrituras. Essa é a promessa do Senhor. E com essa promessa, mas quando Ele fala: vier o Consolador, que eu da parte do Pai vos hei de enviar, aquele Espírito da verdade que procede do Pai, Ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Olha que interessante isso. Uma vez que eu fui transformado, que agora eu sei de onde vim, quem eu sou, onde estou e para onde eu vou, eu agora consigo falar com o outro. Eu consigo apresentar o Evangelho puro e simples para as outras pessoas. Sabe, talvez você esteja nesse momento precisando ser transformado. Peça ao Pai que te transforme. Que esse Espírito mova o teu coração, que o Espírito do Senhor te transforme, para que você possa também ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Para que Ele possa te usar. Para que você possa dar a mão para outra pessoa que está também nessa mesma caminhada, que não sabe para onde está indo, e apresentar para ele o caminho, apresentar para ele Jesus, apresentar para ele o caminho que direciona a porta estreita, que vai tirar o fardo pesado das costas dele, e você vai ser instrumento de Deus na vida do seu irmão, vai ser bênção na vida do seu irmão, na vida da igreja, para levar o Evangelho. Lembra da estrada de ferro? Robusta, forte. Você tem sido capacitado pelo Espírito a andar por ela. Tem sido confrontado pelos seus trilhos de aço. A Escritura tem te confrontado. Tem passado dias aqui, desde quinta-feira, sendo confrontado, sendo estimulado a seguir, sendo confrontado a mudar de pensamento, a reconhecer quem você é, a sua identidade, de onde você veio. E agora, tendo convicção de que você é cidadão do céu e vai para lá. Que você tenha essa fé inabalável, sabe, imutável, como esses trilhos de aço, como esses dormentes que passam gerações ali e não se abalam, que estão ali segurando essa estrada de ferro. Que seja assim você também. E que, como Paulo disse, ele fala lá na sua carta aos Filipenses, ele diz que, olha, irmãos, quanto a mim, não julgo que já tenha alcançado,
Mas uma coisa eu faço: eu esqueço das coisas que para trás ficam e avanço, vou em direção nas que estão diante de mim, e eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Só pode falar isso quem tem convicção. Eu olho para Paulo e puxa, que convicção é essa? Não alcancei ainda não, mas eu prossigo para lá. Eu estou no caminho que vai me conduzir ao prêmio dessa soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E para terminar, Jesus nos consola, nos conforta nesse texto, dizendo que quando eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Se você observou bem, eu li aqui uma tradução que diz aposentos, e não moradas. A melhor tradução para essa palavra é de fato aposento. Porque Jesus disse que na casa de meu Pai há muitos quartos, há muitas suítes, há muitos aposentos. Você não vai para moradias individuais para você ficar ali na sua individualidade. Você vai para a casa do Pai, meu irmão. Minha sogra mora na roça. Eu amo ir para a roça. O irmão estava falando aqui, me identifico muito com o irmão que tem louvor. E quando o irmão está aqui. E quando eu chego lá, a gente chega, vó, aquele cuidado com os netos, ela fala assim: olha, os lençóis estão limpos. Lavei as fronhas ontem. As quitandas estão em cima da mesa. Você quer café com açúcar ou sem açúcar? Sogra igual a mim, eu sei que vocês vão ficar com inveja. Gente, eu olho para Jesus falando isso aqui: eu vou preparar-vos lugar. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Os lençóis estão limpos. As fronhas estão lavadas. A ceia está na mesa. E eu voltarei e levarei vocês para mim mesmo. Para onde eu vou? Para onde Cristo foi. Onde eu vou estar? Onde Cristo está, e isto basta. Sabe, eu vou estar lá com Ele, vou morar lá com Ele, na casa dEle, junto com Ele. Fico imaginando lá na roça, a gente acorda cedinho lá com o cheiro do café. Isso lá na glória, na casa do Pai. O cheiro do Senhor, a glória do Senhor, a iluminação do Senhor enchendo a casa. É para lá que eu vou, é para lá que você vai. Se você está em Cristo, se você guarda as suas palavras, Ele foi preparar este lugar. E Ele prometeu que Ele voltaria, Ele vai voltar para nos levar, porque Ele quer que onde Ele está, estejamos nós também. Então, se você sabe para onde vai, se você sabe que você vai para essa casa, que tem muitos aposentos, que vai ter lugar para todo mundo aqui, vai ter lugar para todos nós, você sabe quem você é, que você não é dessa terra, que você é cidadão do céu, que você é filho de Deus, a sua identidade está em Cristo, você está em Cristo e você carrega as marcas de Cristo em você, e vai estar lá, junto dele, em nome de Jesus. Como eu disse no começo aqui, talvez este seja o último dia da conferência, como de fato é, mas pode ser o primeiro dia de um retorno para a casa do Pai, para estar com o Senhor e viver profundamente nessa família e caminha nesse caminho que é o próprio Cristo.
Em nome de Jesus. Vamos orar? Agradecer a Deus por isso, por esses momentos que estamos aqui. Vou tomando tempo, né? Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez, ó Deus, por esta oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui neste lugar, por essa porta aberta aqui neste bairro, Senhor, que tem aqui procurado apresentar o Evangelho puro e simples, que é a vida de Cristo, que é apresentar o próprio Cristo, como sendo Ele o caminho verdadeiro, o caminho vivo que nos conduz ao Senhor, ó Pai. Nós te damos graças, Senhor, porque aqui nós estamos, porque nós somos do Senhor, e no nosso coração arde uma esperança de um dia estarmos para sempre com o Senhor, na Tua casa, ó Deus. E cremos na promessa de Jesus, e aguardamos essa promessa, aquele dia que Ele vai voltar para nos buscar, para estarmos junto com o Senhor, e vivermos eternamente contigo, ó Pai. Graças te damos, ó Deus, por nos transformar, por nos regenerar. Te pedimos, ó Deus, que não nos deixe desviar deste caminho, Senhor. Que as pessoas persuasivas que tentam tirar aqueles seus, ó Deus, do caminho, que é o próprio Cristo, não venha nos persuadir, mas que possamos estar firmes, ó Deus, como trilhos inabaláveis, ó Deus, caminhando para junto de Ti, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós oramos confiados no Senhor, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 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 Glória a Deus. Amém. Vamos iniciar nosso período de perguntas? Quem gostaria de fazer alguma pergunta, comentar? Pode começar, gente. Quem? Pastor, graça e paz. Mas, meu irmão, Aqui citou no texto de Filipenses. Filipenses fala que Paulo ele prossiga para o alvo da pena do prêmio para a soberana vocação de Cristo Jesus. Ele usa uma figura de linguagem como se ele estivesse correndo uma maratona. Então, a nossa corrida, nosso corpo em todo tempo ele quer ficar ocioso. E a nossa mente, a mente de Cristo, quer constantemente evoluindo, sendo confrontado pelo Espírito Santo para estarmos evoluindo e buscando esse prêmio da vocação. Como é que nós possamos alcançar esse prêmio, sendo que nossa mente sempre quer voltar para as coisas que ficaram para trás? excelente pergunta, né? A gente lembra, inclusive, daquelas pessoas saindo do Egito e lembrando da vida que tinham lá, cebolas, né? Dos alimentos, mas sem muita direção, sem convicção de para onde iam, né? Estavam lembrando da vida que tinha lá atrás. É muito comum, nosso corpo ele vai lutar contra a nossa esperança, contra a nossa convicção. Paulo sentia isso, né? Essa luta do corpo, aquilo que ele queria fazer, isso ele não fazia, aquilo que ele sabia que não devia fazer, isso sim fazia, mas o pecado que habitava nele, né, como ele disse, é que fazia isso. E a figura que ele usa, o irmão trouxe muito bem aqui, a figura do atleta era muito comum ali, inclusive, assim como é hoje, né, o atleta, ou vermos aí os esportes. E você já percebeu como o atleta ele precisa ali, incansavelmente treinar, ainda que doa o corpo? Quem faz aí malhação, quem faz algum tipo de esporte, principalmente aquele que é profissional, sabe muito bem disso, né? Tem dia que não dá vontade de sair da cama, tem dia que o corpo inteiro dói, porque foi lá e teve que levantar peso. Mas a pessoa está tão convicta que ele precisa ganhar, que ele volta no dia seguinte, que ele levanta da cama no dia seguinte. Então a palavra que eu traria, talvez para responder isso, é convicção.
Sabe, quando temos convicção de quem somos, para onde vamos, o que nós estamos fazendo aqui, nós conseguimos romper com essa luta que vem aí naturalmente, porque somos seres humanos, né? Às vezes nós estamos desanimados, pessoas tentam nos desanimar. Não vai para a igreja todo dia, não. Né? Você gasta tanto tempo fazendo essas coisas, não tem mais gente lá para fazer? Mas a nossa convicção é que nos move. Claro que a ajuda de Deus, a perseverança que nós temos, Deus vai nos conduzindo e vai nos mantendo perseverantes, mas o que nos faz levantar da cama e trabalhar e fazer aquilo que nós devemos fazer, passa por saber quem nós somos, qual a nossa missão aqui, que devemos fazer aqui. Jesus desanimou na sua humanidade. Alguém poderia dizer, ouvindo Jesus falar ali no Getsemane, olha, está desanimado, está vendo tudo que está diante dele, toda a agonia, a ponto de suar sangue. Não é assim que acontece? Pai, passa de mim esse cálice. Não foi isso que ele disse? Mas ele sabia quem ele era, para onde ele estava indo, e a sua missão aqui qual era. E aí ele diz, olha, contudo não seja feita a minha vontade, mas seja feita a vontade do Senhor. Então é isso, convicção de quem nós somos, o que nós devemos fazer e o que nos espera lá diante do Senhor. Amém. Pastor Deusdete ali. Boa noite, graça e paz. Paz. Tudo jóia, professor? Tudo jóia. Então, minha pergunta ela seria, quando a gente fala nessa questão para onde nós vamos, a gente percebe que é uma mensagem que tem que ser pregada do desprendimento das coisas materiais que nós vivemos aqui, e focando mais nas coisas espirituais. Porém, a gente percebe que a igreja, ou boa parte da igreja hoje, tem perdido esse foco. A gente vê-se muito preocupando com aqui e agora. Em que momento a igreja perdeu esse foco e como a igreja ela deve fazer para resgatar essa mensagem na igreja, para esse despertamento realmente, esse verdadeiro evangelho, buscando sim esse desprendimento. A pergunta é muito interessante, né? Porque a gente olha para a história da igreja e começa a perceber, ao longo de toda a história, desde que a igreja ela teve seu início ali a partir da pregação de Jesus, da morte e ressurreição de Cristo, quando ela começa a flertar com o mundo, quando ela começa a olhar para o mundo, isso é um problema, e a gente vê a igreja sofrendo esse tipo de problema por toda a sua história. Ela vai perdendo a sua identidade, e ela vai assumindo uma postura onde ela está ali para agradar as pessoas ou para ser servida pelas pessoas, né? Esse não é o papel da igreja. Nós não estamos aqui para agradar as pessoas e nem para ser servido pelas pessoas. E o materialismo é uma das coisas que vai corrompendo a igreja, né? Ela vai olhando, e isso aconteceu ao longo da história, onde muitos foram conseguindo cargos dentro da própria igreja em função de poder, ganhar dinheiro, ganhar notoriedade, esse tipo de coisa. Então são coisas que são de fato mundanas, né? A Bíblia nos orienta a pensar nas coisas do alto. Quando eu começo a pensar e investir meu tempo e ocupar meu tempo mais nas coisas que são da terra, eu esqueço as coisas que são do alto, que é onde Cristo está. Então, nós devemos olhar para as Escrituras e aí como a igreja deve se portar, né, para não se corromper, como temos visto tantas vezes ela fazendo e se corrompendo ao longo da história, mas pensar nas coisas que são do alto, onde Cristo está. É olhar para as Escrituras e ter essa consciência, olha, eu não sou dessa terra, eu estou aqui, eu sou peregrino aqui, eu estou de passagem por esse mundo, mas eu sou cidadão do céu.
É claro que eu preciso beber, comer, comprar as coisas, né? Cuidar da minha família, pagar a escola para a filha. Eu preciso fazer essas coisas, mas elas não devem ser o foco principal da minha vida. O problema começa quando eu olho para essas coisas e começo a focar nelas e esqueço as coisas que são do alto. Esqueço, perco a minha identidade. Né? Jesus, quando questionado pelas pessoas, ele, olha, eu não tenho nem onde deitar a minha cabeça. A mente de Cristo estava ligada a Deus, né, de tal forma, olha, e essas coisas não me corrompem. A tentação de Jesus, onde muitos vão cedendo facilmente a tentações como aquelas que Jesus sofreu. Poder, não é? Autoridade. Te darei todas essas coisas, não é isso que o diabo faz? Se você se prostrar e me adorar. Quantas igrejas estão cedendo a essa tentação do poder? Quantas pessoas cedem a essa tentação do poder, de ganhar notoriedade, e esquece as coisas que são do alto? Então, assim, voltando a essa história da identidade, parte disso, olha, se eu tenho convicção quem eu sou. Já viram cultura? As pessoas às vezes estão tão ligadas à cultura dela, que mesmo estando em outro país, elas seguem vivendo ali conforme a cultura dela. Por que ela faz isso? Porque ela tem consciência, está preso àquilo que ela foi ensinada, não é assim? E ela não cede a outra cultura. Imagine nós, que somos servos de Deus, que temos a palavra do Deus Altíssimo na nossa mão, para lermos, aprendermos dela, entendermos o que ela requer de nós. Se não transformarmos tudo isso que nós aprendemos em filosofia de vida, e viver assim, pensando nas coisas que são do alto, facilmente vou me corromper a essas tentações, e a igreja se perde nessas tentações. Não sei se respondi a contento a pergunta do irmão. Amém. Vamos para a nossa última pergunta, viu, irmãos? Pastor, boa noite. O senhor fez a citação, que eu acho que é de Paul Washer, né? Para a gente procurar uma igreja próxima da Bíblia, não uma igreja próxima à nossa casa. E eu acho isso muito importante, né? Porque a gente vive um tempo de graça barata, que Jesus, ele é apresentado por muitos aí como um grande barganhador, né? Que você faz algo e ele dá em troca, né? Quando a gente olha a história da igreja, principalmente os primeiros cristãos, eles tinham uma convicção tão grande de caminhar com Cristo, que eles morriam por isso, né? Eles sabiam que iam morrer. Eles não tinham mais trabalho, não tinham mais vida social. Quando você olha os reformadores, eles lutaram contra um sistema que era forte, porque a Igreja Católica ela dominava as camadas superiores, né, da sociedade, e eles lutaram contra isso, contra os dogmas da igreja. E a nossa sociedade hoje, nós estamos na era da informação, a gente tem informação sobre tudo. Eu no meu celular, eu tenho milhões de versões bíblicas, eu tenho a Bíblia grega, eu tenho... E mesmo assim, a gente cede muito à graça barata dos dias atuais, né? Como a gente lutar contra isso de verdade, né? Como a gente não deixar ser enganado por essa teologia tão barata que nós temos hoje? Bom, Jesus respondeu muito claramente a essa pergunta, dizendo que errais por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Não conhecer as Escrituras nos textos que apontavam para Jesus, e as pessoas estavam errando em não reconhecê-lo como Deus. Não reconhecer o poder de Deus que tira homens como nós, né, de uma vida pecaminosa e nos transforma, esse poder transformador do Evangelho, né? Então, olha que interessante essa sua pergunta, porque essa resposta que Cristo dá, olha, nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. E também não conhecemos o poder de Deus. Ficar só no conhecimento e não experimentar, não ter relacionamento com Deus, não orar, muitos estão assim. Conhecem muito ateu, que talvez coloque eu e você assim,
contra a parede, sabe, em saia justa, como foi o termo que os irmãos usaram aqui na parte da tarde, mas não conhecem o poder de Deus, porque não foram transformados, regenerados, não sentiram, não experimentaram esse poder transformador do Evangelho. Então, primeiro, conhecer as Escrituras. Como não vou me ceder, né? Não vou me corromper, como o peregrino aqui, o cristão lá, cedeu a fala, a indicação do sábio segundo o mundo, porque são pessoas sábias. Ou que talvez tenha algum tipo de conhecimento e são persuasivos e sabem, né, têm o dom da oratória e vão conseguir convencer uma série de pessoas a se desviarem do caminho. Mas quando eu volto para as Escrituras, eu sinto aquele cheiro, sabe assim, quando você sente, isso aqui tem cheiro que não está bom, né? Às vezes a pessoa não sabe nem explicar direito, muita gente assim, porque ela está dentro da igreja, está sendo alimentada, uma igreja bíblica, né, e está sendo alimentada, está sendo instruída, talvez ela não saiba verbalizar, mas ela chega num determinado lugar, ouve alguma coisa e fala, isso aqui está estranho, isso não é o Evangelho que eu aprendi, porque ele conheceu as Escrituras. E começa a perceber algumas coisas, fala assim, isso aqui não é Deus que está agindo, esse não é o Deus que a Bíblia apresenta. Então, como não errar? Conhecer a Bíblia, conhecer a Escritura, investir tempo na leitura da palavra, investir tempo na oração, no relacionamento com o Senhor, vida com Deus, vida de serviço, vida na igreja. Fazer parte de uma igreja como essa, gente, isso é um privilégio. Dobre os seus joelhos em casa, agradeça a Deus por ter essa porta aberta. Uma igreja que prega o que a Bíblia ensina. E isso vai nos transformando, isso vai nos fortalecendo a cada dia para não errar. E vai, obviamente, nos conduzindo, né, ao lar celestial. Mais alguém? Mais? Não? Irmãos, muito obrigado mais uma vez aí pela oportunidade. Que Deus abençoe vocês ricamente, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor pela vida do professor Fernando, irmãos? Glória a Deus. Mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao Fernando. É a terceira conferência seguida, né, Fernando? Que o Fernando palestra com a gente aqui, tem nos abençoado grandemente. Que o Senhor possa continuar abençoando a sua família, sua esposa, que está aqui com você, seus filhos, em nome de Jesus. Irmãos, estamos chegando ao fim da nossa 6ª conferência em Cristo. Quem aqui foi muito abençoado esses 3 dias de conferência, irmãos? Foi uma bênção para a glória de Deus, não foi? Então, da mesma maneira que a gente iniciou essa conferência, eu gostaria de finalizar ela orando. Eu gostaria de chamar o nosso pastor para poder estar finalizando com a gente aqui, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos e agradeça a confiança de todos vocês que vieram para a nossa conferência. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Graça e paz seja convosco. Então nós vamos encerrar. Para mim é um motivo de muita alegria, né? Poder ter participado, poder estar presente aqui, poder participar com as crianças lá em cima, né? Agora há pouco eu estive ministrando lá, palestrando com elas, fui muito confrontado, fui muito sabatinado, e cada pergunta impressionantemente maravilhosa e coerente também. E isso faz nos pensar como que nós já estamos preparando os nossos meninos também, com muita exigência no que diz respeito a uma teologia saudável. Agradeço a Deus pela vida de cada um dos irmãos que participaram, que são de outras congregações, de outras comunidades de fé, que se reuniram conosco nesses dias. Cada membro da nossa congregação, né, que estão entendendo a necessidade de fazer uso das ferramentas que são oferecidas pela congregação. Não abra mão disso, irmãos. Se eu tivesse tido a oportunidade de participar de mais conferências assim, eu tenho certeza que é possível que eu estaria assim muito mais tranquilo no que diz respeito ao conhecimento da presença do nosso Senhor nesses dias. Mas hoje agradeço à Escola Bíblica Dominical, né, toda a sua direção, agradeço a cada um do pessoal do Ministério de Louvor, a cada um que serviu nesse tempo com tanta excelência. Eu louvo a Deus, um mês assim de muitos acontecimentos, de muitos congressos,
conferências, ações, não é, sociais, e de repente o Senhor vem nos dando condições de cumprir com cada uma delas para a honra e glória do nome dEle. Nós vamos orar pelos nossos irmãos. Eu gostaria de convidar o pessoal da Escola Bíblica Dominical a vir aqui, por gentileza. Nós vamos encerrar com vocês aqui à frente. Gostaria muito de orar pela vida de vocês, aqueles que estão aqui, que serviram, né, durante esses dias, que vão continuar servindo para desmontar aquilo que foi montado e preparar para o culto de amanhã, de domingo também. Então, vocês podem vir, por gentileza, queremos orar por vocês, e convido todos para que fiquem de pé, por favor. Nós vamos orar. Agradeço a Deus pela vida dos professores, pastor Luiz Guilherme, que abriu a conferência na quinta-feira, pastor Rafael Teodoro, né, da Presbiteriana, que esteve conosco também ontem, pastor Lucas, e assim como o professor Fernando, que sempre está pronto a estar conosco, assim, sempre atende de pronto. Louva a Deus por cada um. Não deixe de orar por cada um desses palestrantes, irmãos. Essa aqui é parte da nossa Escola Bíblica Dominical. Aqui nós temos a direção e alguns professores aqui também. Então, se você ainda não faz parte, não é um dos alunos da Escola Bíblica Dominical, olha, o que foi falado aqui hoje é o que nós estamos vendo e nos alimentando durante todo esse ano. Criação, queda, né? Agora, ano que vem, redenção, consumação, e o outro ano, primeiro semestre de 2025, história da igreja, permitindo o nosso Senhor. Vamos orar, pedindo a Deus que dê a esses irmãos saúde, sabedoria, destreza, porque o que Deus colocou na vida deles para fazer, não receberam nenhum centavo para estar aqui, muito pelo contrário, eles estão oferecendo, e isso, Deus seja louvado por isso em nome de Jesus. Vamos orar? Santíssimo Deus e eterno Pai, nós agradecemos e louvamos ao Senhor pela vida de irmãos. Senhor, ao longo das nossas vidas lemos sobre irmãos que entregaram suas vidas. Lemos sobre os pré-reformadores, reformadores, aqueles que foram os avivalistas do século XVIII, século XIX. Lemos no século XX tantas pessoas. E essa noite, meu Deus, nós não queremos esperar que os nossos irmãos morram para que eles sejam honrados. São homens e mulheres que têm dedicado a vida ao Senhor. Dedicaram meses programando, projetando, convidando, alinhando, para que esses dias fossem realmente perpetrados em nós. Louvamos ao Senhor pela vida da Brenda, pela vida do pastor Luiz Guilherme, pela vida da Cristiane, assim como toda a sua família, do Guilherme e seus filhos. Louvamos ao Senhor por cada um dos secretários, tesoureiros da Escola Bíblica Dominical, cada professor, meu Deus, que tem dedicado a vida ao preparo das lições, a fim de que saiamos daqui conhecendo um pouco mais do que quando entramos, sendo libertos de fato pela palavra do Senhor. Que o Senhor os dê saúde, que o Senhor possa abençoar a vida deles em todas as áreas, que eles sejam em nome de Jesus achados por aqueles que procuram a santa palavra de Deus, para que eles possam expor a santa palavra do Senhor. Obrigado, meu Deus, por esses dias maravilhosos, por cada um daqueles que ministraram aos nossos filhos lá em cima, cada professor, cada uma das pessoas que se dedicaram a cuidar deles lá em cima, em um momento de palestra, em um momento também de parte científica, onde eles puderam tocar e ver sobre a criação, entender um pouco mais sobre isso, para que as suas mentes tão férteis possam ainda assim ser semeado na mente delas. Abençoe a vida da Danila, da Monique, abençoe a vida de cada professor da Escola Bíblica Dominical Infantil, de cada um dos nossos irmãos que trabalham cada culto com as nossas crianças, e que do meio dessas crianças saiam novos professores, novos diretores, pastores, saiam sim novos mestres e ministros bíblicos que glorifiquem o santo e glorioso nome do Senhor. Cada palavra dita aqui, que fique em nossos corações e que nós possamos praticá-la também. Abençoe a vida daqueles que vieram de longe e aqueles que vieram de perto, aqueles que estavam no trabalho e vieram direto para cá, aqueles que estavam no repouso no descanso do seu lar e também vieram para cá. Abençoe, meu Deus, a vida de todos os que puderam usufruir desse momento tão especial, em nome de Jesus. Abençoe os palestrantes, suas respectivas igrejas, abençoe cada um deles com toda
toda sorte de bênção, em suas famílias também, em nome de Jesus. Leva-nos em paz para os nossos lares, livrando-nos das astutas ciladas do inimigo, é o que nós pedimos ao Senhor. Pai, que o culto de amanhã em nossas igrejas seja diferente para nós. A nossa percepção de culto é maravilhosa a partir de então, pois nós aprendemos algo essencial, que antes de adorarmos ao Deus Redentor, nós adoramos ao Deus Criador. Nós louvamos ao Senhor por isso, em nome de Jesus, e que a bênção de Deus Pai, a graça de Deus Filho e as consolações do Santo Espírito seja sobre todos nós hoje e para todo e todo sempre. Irmãos queridos, vão em paz e que Deus vos abençoe em nome de Jesus.